baseado em uma história real. Isso aconteceu em 2012. Era seu último ano no ensino médio. Lenny tinha começado a namorar recentemente seu noivo Mark. Eles estavam se aproximando do fim do ano escolar, e portanto, o baile estava chegando. Lenny realmente não sabia se queria ir, porque ela tinha acabado de mudar todas as suas informações de contato e sua família se mudou para uma nova casa por causa do seu antigo perseguidor, o Daryl, que era 4 anos mais velho do que ela. Ela tinha 18 anos e ele tinha 22. Ela o conheceu quando estava passando por um momento difícil na sua vida. Longa história, mas ele acabou sendo um psicótico. Ele foi expulso do exército e começou a usar drogas pesadas como heroína. Ela se afastou dele o máximo que pôde, mas ele era implacável. Ele tentou invadir a casa da sua família pelo menos 3 vezes, e Lenny teve que obter uma ordem de restrição contra ele. No entanto, sua família estava preocupada com todos, então tiveram que se mudar para outra casa. A razão pela qual Lenny estava hesitante em ir ao baile era porque ela sabia que seu ex, Daryl, sabia sobre isso. Eles costumavam falar sobre ir ao seu baile juntos. Desde a sua mudança, seus amigos a levavam para casa e se certificavam de que não estavam sendo seguidos. Ela realmente vivia com medo, estava assustada que o Daryl aparecesse no local do baile e tentasse encontrar. Mark sempre foi muito compreensivo e solidário, e ele assegurou que não lhe incentivaria a ir ao baile se ele achasse que não seria seguro. Ele a fez sentir confortável com isso. Então eles foram juntos com seus amigos em uma limusine para o local, que era um salão de festas elegante a cerca de 30 minutos de distância. Sentaram todos juntos em sua mesa, comeram e ficaram conversando por um tempo. Algumas pessoas foram dançar, inclusive Lenny e Mark. Por um tempo, Lenny não pôde deixar de ficar paranoica, com medo de que o Daryl estivesse de alguma forma no prédio. Um dos amigos do Mark entregou uma pequena garrafinha de vodka a Lenny, e disse que aquilo acalmaria seus nervos. Ela bebeu no banheiro e quase vomitou, mas em meia hora, Lenny realmente conseguiu relaxar um pouco. Algumas horas depois, seu grupo queria sair para o chamado After Prom, onde basicamente se começa a beber e continuar a festa em outro lugar com os amigos. Enquanto saíam do local em direção aos seus respectivos meios de transporte, Lenny viu um carro estacionado em frente ao local com as luzes apagadas. Naquele momento, ela não sabia qual era o carro que Daryl dirigia, ou se ele dirigia, mas viu alguém sentado dentro dele. A pessoa usava um boné de beisebol e estava olhando para baixo, então não conseguiu ver o rosto. Lenny mostrou para Mark, e ele disse para relaxar e que não havia como ser Daryl. Então entraram no carro de um amigo, e dirigiram-se até a casa de uma amiga chamada Melissa, onde teria uma pequena festa depois. Durante todo o trajeto, Lenny continuou olhando para trás, verificando se estavam sendo seguidos, mas não conseguia ter certeza, porque havia muitos carros na estrada. Ela lembra de Mark sussurrando para ela: "Relaxe, está tudo bem", e ele segurou sua mão, o que a ajudou a acalmar bastante. Chegaram à casa da Melissa e já havia pessoas lá. No auge da noite, tinham umas 20 pessoas, e todos estavam bebendo. Eventualmente, Lenny e Mark queriam ir para casa, então Mark ligou para a irmã dele e pediu para ela ir buscar, e quando ela chegou, foram direto para o carro dela. Lenny olhou ao redor da rua em busca de carros suspeitos, mas não viu nada,
e nesse ponto, ela oficialmente se convenceu de que estava apenas sendo paranoica. A irmã do Mark os levou de volta para a casa deles, onde ela passaria a noite. Em casa, estavam apenas a mãe dele e a irmã. Seu pai é um policial aposentado, mas ainda estava trabalhando na época, e estava cumprindo um turno noturno naquela noite. Sua mãe já estava dormindo, era muito tarde. Mark e Lenny foram direto para o quarto, no andar de baixo para se deitar. O andar de baixo era de Mark, tinha uma mini cozinha, quarto e sala. O andar era nivelado com o quintal e tinha uma porta dos fundos. Era uma noite quente, então algumas janelas estavam entreabertas. Estavam assistindo a um filme engraçado quando ouviram um estrondo na porta de vidro que levava ao quintal. A cortina de correr estava cobrindo as portas, então não conseguiram ver quem ou o que estava lá. Lenny deu um grito e Mark pulou para abrir a cortina e ver quem estava do outro lado, mas havia um bilhete post-it colado na porta com a palavra: "Você me encontrou". Ele a seguiu do baile até a casa da Melissa, e deve ter ouvido Lenny rindo, sabendo que Lenny estava lá embaixo. Sua paranoia estava certa o tempo todo. Subiram para o quarto da mãe do Mark, acordaram ela e ligaram para o pai do Mark e para a polícia. Quando finalmente a campainha tocou, seguida por batidas altas, Mark e sua mãe foram atender a porta. Eram os policiais. Lenny teve que explicar toda a história com o seu ex e a ordem de restrição, e agora sendo seguida por ele até aqui. Eles perguntaram se havia câmeras na propriedade, e a mãe do Mark respondeu que não. Também perguntaram se Lenny tinha alguma mensagem dele ou se talvez ela sabia onde ele morava. Lenny disse a eles que não tinha mais o número de Daryl, e também não tinha mais ideia de onde ele morava. Finalmente, o pai do Mark chegou à cena. Ele levou Lenny para casa em seu carro da polícia, para garantir que ela não seria seguida durante o trajeto até em casa. Lenny ligou para seu pai e chorou histericamente ao telefone para ele. Após chegar em casa, seus pais estavam esperando na frente por ela. O pai do Mark assegurou aos seus pais que não foram seguidos durante esse período. Mark e Lenny não podiam ir para as casas um do outro. Os pais do Mark instalaram câmeras de segurança na mesma semana, e a próxima parte é realmente inacreditável. 3 dias após a instalação das câmeras, alguém invade a propriedade do pai de Mark, e uma das câmeras laterais da propriedade captou o movimento, o que alertou o celular do pai do Mark. Ele pegou sua arma e correu para fora ao sentir o cheiro de gasolina. Seguiu o cheiro até ouvir o som de líquido sendo derramado de uma lata, e lá viu, era Daryl, derramando gasolina nas laterais da casa, com a arma em punho. O pai do Mark gritou para ele largar a lata e levantar as mãos, e aquele foi o momento em que Daryl deixou de representar uma ameaça para a vida de Lenny e a vida dos seus familiares. Hoje Lenny se sente muito aliviada de ter se livrado do seu ex-namorado psicótico, que arruinou tantos anos da sua vida e a fez viver com preocupação. Ele foi condenado a mais de 30 anos por seus crimes, sendo o pior deles, é claro, a tentativa de incendiar a casa de um policial.